E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. Nesse vídeo aqui estaremos revisando a aula 5. Sem perder tempo então, simbora! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Então vamos lá pessoal, nessa aula aqui estaremos vendo uma retomada de conteúdos sobre classificação dos movimentos. Grandeza escalar, então é definido como grandeza escalar aquelas grandezas físicas que podem ser representadas somente com um valor numérico e a sua unidade de medida. Uma grandeza escalar é uma grandeza que não tem direção e não tem sentido. Exemplos de grandezas escalares: massa, tempo, temperatura. Esse tipo de grandeza é representada apenas com um valor numérico, não precisando indicar se são para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E grandezas vetoriais são aquelas que, além do valor numérico, que nós chamamos de módulo, precisam também de uma direção e de um sentido. Como exemplo, nós temos velocidade, aceleração, força. Essas grandezas precisam ser indicadas, além do seu valor, para onde elas estão atuando. Um carro possui velocidade para a direita, a aceleração é para baixo, a força aplicada é para cima. Isso caracteriza um vetor. E aqui nessa tabela à direita nós temos as unidades de medidas do sistema internacional. Então, comprimento metro, massa quilograma, tempo segundo, temperatura Kelvin, corrente elétrica ampere, faltou um acento ali, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela. E um detalhe também sobre essa tabela é que o candela tem símbolo CD minúsculo, as duas letras, tudo bem? Corrijam aí. Recordando agora referencial e posição. Bom, referencial é um ponto que vai servir como referência para a análise de um fenômeno físico. Posição é a distância em que um objeto se encontra do seu referencial. Então, referencial é apenas o local que serve como referência. Posição é de fato a distância que um objeto se encontra desse referencial. A definição de movimento é quando um objeto muda a sua posição em relação ao seu referencial ao longo de um certo tempo. Se você fizer medidas consecutivas da posição de um objeto e perceber que essa posição está mudando, aumentando ou diminuindo em relação ao referencial com o passar do tempo, podemos garantir então que esse objeto está ou esteve em movimento. E trajetória nada mais é do que a linha que representa o movimento feito por um objeto. Então, se um objeto está se movendo em linha reta, a trajetória vai ser uma linha reta. Se o movimento está acontecendo de forma circular, a trajetória vai formar um círculo. Trajetória nada mais é do que a linha representativa do movimento efetuado. Distância percorrida e deslocamento. Aqui existe uma diferença muito grande. Distância percorrida é a distância efetiva percorrida por um objeto. Então, para medir a distância percorrida, nesse exemplo aqui, você vai medir todo o trajeto que o carro, provavelmente, ou um ônibus, fez ao longo desse caminho para ir de uma cidade até outra. Já o deslocamento está representado por essa linha vermelha. Deslocamento é a distância em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. A ideia de repouso ela vem junto com a ideia de movimento, né? Se definimos então que movimento é quando a posição de um objeto em relação ao seu referencial muda ao longo do tempo, repouso é o contrário, é quando a posição de um objeto não muda em relação ao seu referencial ao longo do tempo. As definições são bem parecidas.
Aqui vem a nossa primeira pergunta, então. Na prática, qual dessas situações jamais existirá? Movimento constante, repouso absoluto, referencial inercial. Bom, a resposta correta já está marcada para vocês, repouso absoluto. Mas por que nunca vai existir esse tipo de situação? Porque é impossível encontrar no universo em que nós vivemos algo que não esteja em movimento em relação a outra coisa. Mas aí você poderia pensar, o Sol não está em repouso absoluto? Na verdade, o Sol tem um movimento sim. Se o Sol está fazendo uma força de atração em cada planeta do Sistema Solar, cada planeta do Sistema Solar também está fazendo uma força de atração sobre o Sol. E quando você soma todas essas forças atuadas no Sol, vai existir sim um movimento. Mas como ele é muito grande, possui muita massa, esse movimento é praticamente desprezível. Porém, não é possível afirmar que o Sol esteja em repouso absoluto. Vamos para um segundo exercício. Um veículo desloca-se a uma velocidade constante de 90 km por hora, saindo do ponto inicial 20 metros. Com base em seus conhecimentos, marque V para verdadeiro e F para falso. E aqui nós temos 3 opções então para definir se é verdadeira ou falsa. A função horária das posições é definida por S igual a 20 mais 25t. A segunda, em 1 minuto, a distância percorrida foi de 1.520 metros. E opção 3, podemos definir que na posição 495 metros haviam passado 19 segundos. Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos olhar com muita atenção aqui é que a velocidade está dada em quilômetros por hora e a posição inicial está dada em metros. Quilômetros e metros não podem ser usadas na mesma função por estarem com unidades de medidas diferentes. Então, aqui já vem o primeiro indício de que teremos que mudar ou o quilômetro por hora ou o metro, tudo bem? Mas vamos ver aqui na solução como devemos fazer. Então, analisando a primeira afirmação. A função horária das posições é definida por S igual a 20 mais 25t. O que nós precisamos lembrar aqui? Nós precisamos lembrar quem deve estar nesses lugares. Para isso, você pode recordar as aulas anteriores, reassistir os vídeos ou até mesmo apenas as apresentações. A função horária da posição, na sua forma geral, é definida como S igual a S0 mais VT. Ou seja, o 20 está substituindo o S0, que é a posição inicial, e o 25 está substituindo o V, que é a velocidade. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é fazer a conversão da velocidade. Veja, ela está em quilômetros por hora. Nós precisamos escrever em metros por segundo, porque a posição inicial está dada em metros. Fazendo a conversão, então, valor em quilômetro por hora, divide por 3,6, vai nos dar o valor em metros por segundo, ou seja, 90 km por hora dividido por 3,6, isso é igual a 25 metros por segundo. Então pegamos a nossa equação geral para a função horária, substituímos S0 pelo valor da posição inicial, 20 metros, e substituímos o V pela velocidade, só que a velocidade em metros por segundo, ou seja, 25. Isso dá que a primeira afirmação é verdadeira. Vamos agora para a segunda afirmação. Em 1 minuto, a distância percorrida foi de 1.520 metros. Bom, partimos então daquela função horária que já definimos como verdadeira. Aqui nós temos 2 caminhos. Nós podemos trocar o tempo por 60 segundos e demonstrar se dá ou não 1.520 metros, ou nós podemos trocar o S, que é a posição final, por 1.520 metros e demonstrar que dá ou não 60 segundos.
Foi essa a opção que o professor escolheu. Então, ele substituiu o S pelo 1520 metros. Como prosseguir agora? O 20 está do lado direito, positivo, passa para o lado esquerdo, negativo. 1520 menos 20 igual a 25t. Fazendo essa operação do lado esquerdo, 1500 igual a 25t. O 25 está multiplicando, vai passar dividindo. Ficou então 1500 dividido por 25 igual a t. Fazendo essa divisão agora, temos que t é igual a 60 segundos. E 60 segundos nada mais é do que 1 minuto. Então, a afirmação 2 ela também é verdadeira. E agora a afirmação 3, podemos definir que na posição de 495 metros haviam passado 19 segundos. Vamos partir da função dada no primeiro item, S igual a 20 mais 25t. E aqui nós temos novamente uma escolha a se fazer. Ou trocamos o tempo por 19, ou trocamos a posição por 495. Nessa aqui foi escolhido trocar o tempo por 19. Então vamos lá, como ficou? S igual a 20 mais 25 vezes 19, já que o tempo era 19 segundos. Fazendo a multiplicação primeiro, S igual a 20 mais 475, e aí somando os dois valores, S igual a 495 metros. Ou seja, a afirmação 3 também é verdadeira. Exercício número 3. Dois veículos deslocam-se horizontalmente para a direita. O deslocamento ocorre conforme a imagem abaixo. Em qual instante os veículos A e B ficarão lado a lado? Então, nessa questão 3, nós temos um problema de encontro de dois móveis. O que nós temos que tirar da figura? Carro A está a 20 metros por segundo, carro B está a 15 metros por segundo e a distância entre eles é de 1000 metros. Então nós vamos escrever as funções horárias e igualá-las para poder encontrar então o tempo necessário para que eles se encontrem. Partindo da equação geral para o movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Posição do A é igual à posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Posição final do A é igual a 0 mais 20t. Por que 0 se está dizendo que a distância entre eles é 1000 metros? Bom, para ficar mais fácil, você coloca o A no ponto 0 e você vai saber automaticamente que o B está no ponto 1000 à sua frente. Por isso que nós escolhemos o A estando na posição inicial igual a 0. Você poderia escolher a posição inicial do B igual a 0, se você quisesse. Porém, isso resultaria em uma posição inicial de menos 1000 para o A, o que não facilitaria muito a nossa vida. Como o 0 somado a 20 vezes t não vai agregar valor nenhum, definimos então que SA igual a 20t. Agora fazemos a mesma coisa para o carro B. Posição do B é igual à posição inicial mais VT. Posição do B é igual a 1000. Veja, se o A estava na posição 0 e a distância entre os dois é 1000 metros, a posição inicial do B deve, consequentemente, ser 1000 metros. Mais 15t, que é a velocidade do carro B. E agora eu faço a igualdade entre essas duas funções horárias. 20t igual a 1000 mais 15t. 15t está positivo, passa para o outro lado, menos 15t. Fazendo a conta, resultado 5t igual a 1000. 5 está multiplicando, passa dividindo, 1000 dividido por 5, resultado 200 segundos. Transformando isso em minutos, temos que o tempo de encontro é de 3 minutos e 20 segundos. O que isso significa? Significa que se os dois carros mantiverem as suas velocidades por 3 minutos e 20 segundos, eles vão agora se encontrar na mesma posição. Exercício 4, mais um problema de encontro.
Dois veículos deslocam-se horizontalmente. Nossa, é o mesmo enunciado, velho. Meu Deus. Pessoal, já identifiquei um erro aqui, né? O enunciado é o mesmo da questão 3 e está dizendo que ambos se movimentam para a direita. Mas na imagem está claramente demonstrado que um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Nós vamos seguir a imagem nesse caso, tá? Então, carro A, posição inicial 0 km, velocidade 30 km por hora. Carro B, posição inicial 400 km, velocidade 50 km por hora. Porém, veja um detalhe, a velocidade ela é contrária à velocidade do carro A. Isso vai acarretar uma mudança na nossa equação. Já vamos ver qual é. Então, partindo da função geral para o movimento uniforme, mesma coisa que fizemos no exercício anterior. Posição do A é igual ao 0 mais 30t, posição inicial do A, velocidade do A. Ficando SA igual a 30t, pessoal, não 20t, tá? 30t, é esse valor de cima aqui. SB, então, posição inicial 400 km, menos 50t. Veja, eu estou colocando o valor da velocidade com um menos na frente. Isso para indicar que o movimento do carro B é contrário ao movimento do carro A. Então, igualando essas duas funções, 30t igual a 400 menos 50t, menos 50t passa para o outro lado mais 50t, 80t igual a 400, 80 está multiplicando, vai passar dividindo, 400 dividido por 80, 5 horas. Então, conclusão, se os dois carros permanecerem com as suas velocidades constantes por 5 horas, esses carros vão se encontrar. Revisando agora gráficos do movimento uniforme. Primeiramente, o gráfico da posição. Quando estamos analisando um gráfico de posição por tempo, uma reta crescente significa um movimento progressivo. Uma reta decrescente significa um movimento retrógrado. E o gráfico de velocidade por tempo, para o movimento uniforme, sempre será uma reta horizontal. Uma reta horizontal significa que a grandeza que está na vertical não está mudando ao longo do tempo, que é justamente a ideia de um movimento uniforme, ter uma velocidade que não muda com o passar do tempo. Se a reta estiver na parte superior do gráfico, representa uma velocidade positiva. Se a reta estiver na parte inferior do gráfico, representa uma velocidade negativa. Vamos falar agora um pouco sobre movimento uniformemente variado. A ideia do movimento uniformemente variado é que nesse tipo de movimento existe uma grandeza chamada aceleração. E essa aceleração causa uma variação constante da velocidade. Ou seja, um MRUV é um tipo de movimento que ocorre com um ganho ou uma perda regular de velocidade. Os objetos estão aumentando a sua velocidade ao longo do tempo ou os objetos estão reduzindo a sua velocidade ao longo do tempo. Como ficam os gráficos, então, desse tipo de movimento? O gráfico de velocidade por tempo, quando apresenta uma reta crescente, é chamado de movimento acelerado. Quando apresenta uma reta decrescente, é chamado de movimento retardado ou desacelerado. E aqui, por último, temos o caso do MRU, o caso em que o movimento não é acelerado. Acabamos de ver, quando um gráfico de velocidade por tempo é uma linha horizontal, nós temos que a velocidade nesse movimento é constante. E para finalizar, pessoal, esses últimos dois exercícios que estão aqui, eu não vou estar explicando essas soluções. Eles vão estar naquele vídeo somente com as soluções de exercícios matemáticos.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima, pessoal. Valeu!